E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue prevenir a doença renal crônica no gato, tá? Que é uma doença importante, que a maior parte dos nossos pacientes idosos, mais de 50% dos gatos acima de 10 anos, eles podem sucumbir, infelizmente, à doença renal crônica. Então, existem-se maneiras de prevenção, tá? Para a gente evitar que esse paciente tenha essa doença de um modo precoce ou até a gente adiar muito mais essa doença renal no nosso paciente felino, tá? Então acompanhe e preste atenção nesse vídeo, que será muito importante para você, tá? Hoje, que eu vou falar para vocês em relação à doença renal crônica, que é uma doença que tem uma incidência muito grande em gatos, tá? E também leva a hospitalizações, internações e também a alguns desfechos também trágicos que a gente não quer no nosso paciente, né? Então, a doença renal crônica ela pode acontecer em qualquer idade no paciente, mas é muito mais comum a partir de 7 anos, né? É o gato que está entrando naquela fase sênior e ele tem os primeiros sinais da doença renal crônica. O diagnóstico ele não é tão simples, muitas vezes a gente vai se basear no aumento de creatinina, mas a gente sabe que quando a creatina está elevada, esse gato já perdeu 75%, já perdeu 75% da função renal dele, então não é um exame precoce. A gente pode também sempre acompanhar esse paciente com principalmente exame de urina, sumário de urina, né? A gente pode tentar acompanhar esse paciente de uma forma mais precoce, a partir de 7 anos, que a gente considera o gato sênior, fazer exames periódicos, a cada 6 meses, a cada 12 meses, exame de creatinina, né? Ver também como é que está o sumário de urina, a gente vai ter que investigar como é que está a densidade urinária, então tem que coletar a urina desse paciente, associado também a ultrassom, e junto também desse sumário de urina fazer a relação proteína creatina urinária. Então são exames que vão identificar para a gente uma alteração precoce, tá? Como falei para vocês, às vezes nem tão precoce, se a gente for lidar só com creatinina, mas é uma ideia que a gente tem como é que está esse paciente e para a gente manter, né, esse controle arquivado, né, acompanhando essa mudança desses exames para a gente tentar prever uma doença renal nesse gato. Agora, uma forma, né, vou contar para vocês, então acompanhe até o final, a gente vai ter pelo menos 3 maneiras de prevenir essa doença, né, de evitar que esse gato entre em uma disfunção renal de forma precoce. O que é muito importante é a gente ter esse acompanhamento, tá? Seja semestral, seja anual, para a gente poder identificar pequenas alterações que às vezes são pequenas, mas a gente começa a perceber se esse paciente vai ter uma disfunção renal. Um ponto fundamental é que o gato ele precisa tomar muita água. Então, o paciente felino que toma bastante água é um paciente que vai ter uma menor possibilidade de ter uma disfunção renal lá na frente. Então, isso a gente consegue principalmente quando o gato é filhote. A gente vai acostumá-lo a ter contato, né, ingerir alimentos úmidos, sejam patês, sachês, caldos, tá? E não só a ração seca. Então, assim, não tem recomendação hoje em dia de se manter um gato só em ração seca. Se você fizer esse processo, né, de adaptação, quando filhote, é muito mais fácil você tentar acostumar um gato que sempre comeu ração seca a comer alimento úmido. Então é muito importante, quando filhote, você já tentar fornecer alimento úmido de texturas variadas, tá? Além da ração seca. Fora a questão do alimento úmido, tem que ter uma oferta muito grande de água. Então tem gatos que vão gostar de tomar água em fontes maiores, fontes menores, né, fontes elétricas, tá, automáticas. Quando eu falo de fonte, não é só a questão daquele aparelho, né, que fica jorrando água. Na verdade, são vasilhas. Você pode só utilizar vasilhas grandes, que eles vão gostar realmente de tomar água em vasilhames grandes, tá? Como, por exemplo, travessas de vidro, tá? Você vai encher de água ali, aquelas que são baixas, mas amplas, tá? Ou pequenos lagos, né? Fazer também qualquer estrutura que lembre um lago. Isso também vai estimular bastante o gato a tomar água. Então imagine que vocês têm que fornecer fontes, o maior número de fontes possíveis, em locais diferentes, que seja de fácil acesso. Então a água tem que ser sempre de fácil acesso para o gato, que tem que estimular ele a tomar água. Então os artigos mostram que um dos fatores predisponentes à doença renal é o paciente que come somente ração seca. Isso é uma coisa que está bem comprovada. Então todo gato ele precisa de alimentação úmida. Isso é muito importante para a vida desse felino, tá? Outra coisa sempre é evitar anti-inflamatórios, algumas classes de anti-inflamatórios, principalmente em doenças específicas, em quadros específicos. Por exemplo, evitar o uso de anti-inflamatório de uso prolongado,
evitar anti-inflamatório em pacientes que já teve alguma alteração, alguma doença do trato urinário. Isso também você vai diminuir a chance desse anti-inflamatório prejudicar o rim desse gato, né? E outro ponto fundamental que muitas vezes, né, não é tocado no assunto, alguns colegas também não dão importância, saúde da cavidade oral. Então também tem comprovação em artigo que um dos fatores que pode ser gatilho, desencadear doença renal no paciente felino é justamente periodontite, placas dentárias, né, gengivite. Então são gatos que têm um processo inflamatório tão grande que acaba também comprometendo, né, a função renal, acaba gerando anticorpo que vai depositar o complexo lá nos glomérulos e acaba também sendo um gatilho para a inflamação desse rim. Então, assim, o paciente ter o cuidado, né, com a saúde oral, então fazer tratamentos periodontais periódicos, visitas ao odontologista veterinário pelo menos uma vez ao ano, principalmente nessa idade, né, de adulto já entrando para a idade sênior, né, e também os pacientes geriátricos. Então, assim, apesar de que existe um risco maior de anestesia nesses gatos que são, né, geriátricos, gatos que são sêniores, mas a gente não vai deixar de fazer um tratamento periodontal só por causa da anestesia. Então, geralmente são procedimentos simples, né, que não vão gerar muita complicação se tivesse sido feito, se for feito com todo o cuidado, né, de exames pré-cirúrgicos, tá, de anestesia bem feita, individual para cada paciente. Então é muito importante que a gente lembre, a saúde oral do gato, ela está relacionada também com a função renal. Então alguns pacientes a gente vê que tem uma piora da doença renal justamente quando tem uma periodontite mais grave, tá? Além disso, as doenças virais, elas também podem trazer comprometimento renal. Então, gatos que têm FIV, que é a AIDS felina, são gatos que têm mais chance também de ter um problema renal na frente, principalmente se tiver doenças inflamatórias associadas, entre elas a própria periodontite, a própria gengivite que pode acompanhar esses pacientes. Então, gatos portadores de FIV e também FeLV, eles vão ter uma maior chance de ter doença renal crônica e por isso que eles precisam ser avaliados de uma forma bem individual, precisam ser avaliados de uma forma bem individual. Então, lembrando, o gato precisa tomar bastante água, inclusive alimentos úmidos, tá? São pacientes que precisam ter uma avaliação da cavidade oral periódica, tratamentos periodontais periódicos. Com tudo isso, a gente vai diminuir bastante a chance desse gato ter uma disfunção renal. Claro que tem toda a questão do histórico individual do paciente, muitas vezes até genético, tá? E também algumas doenças que podem vir durante a vida desse paciente pode aumentar a chance de ter disfunção renal, mas se a gente fizer essas coisas simples, né, esses pontos simples aí de melhorar a questão da higiene oral. Então é isso aí, turma. Muito obrigado. Acompanhe o canal, compartilhe com quem precisa, tá? Isso vai fortalecer bastante a continuar, né, elaborando vídeos importantes aí para manter a saúde felina em dia, tá? Até mais, muito obrigado.